Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa nossa live de hoje ao meu canal. Eu me chamo Acrísio de Medeiros, sou terapeuta, psicanalista e especialista em acessar o inconsciente. E aqui no meu canal eu ensino pessoas como você a se livrarem de bloqueios emocionais, eliminando traumas de infância. Então, sejam muito bem-vindos. Bom, o tema da nossa live de hoje tararã, tararã, é como reconstruir a vida tendo vivido traumas de infância. E olha, é complicado isso, né? Eu tenho recebido muitas mensagens, tanto no privado como nos comentários, de pessoas com muitas dores, né? Dores que para cada um são, nossa, insuportáveis, né? E não dá para a gente fazer um elenco das dores e dizer: "Ah, essa dor dói menos", porque é o meu olhar, né, é o olhar dessas pessoas que construíram esse elenco, não da pessoa que está vivendo a dor. Então, eh, trauma de infância dói em cada um especificamente. E quando a pessoa vai falar do trauma de infância, ela expõe com uma dor muito grande. Então, nós vamos entender um pouco isso. Eu quero falar como esses traumas de infância são construídos e quero mostrar para vocês alguns caminhos que nós podemos fazer para reconstruir a vida, mesmo tendo vivido traumas de infância, tá bom? Então, seja bem-vindo, Andréa Zanotti, tudo bem? Bem-vindo, George, Bento, Cristiane, sejam todos bem-vindos. Samara, Arilda, tudo bem? Marcos, Venâncio, Jana, sejam bem-vindos. Vamos lá, vamos começar a nossa live? Que o tempo chama a gente para o trabalho, né? Então, não podemos parar de trabalhar. Vamos lá, vamos construir isso aí. Traumas de infância. Vamos falar desses traumas de infância. Quais são, então, como eu estava dizendo, como os traumas de infância é, são marcados, são, vamos dizer, construídos na nossa vida? Como? Como? Existem intensidades de traumas? Existem, sim. Existem traumas que são muito mais contundentes do que outros. Existem traumas que estão na cara, gritantes, né? Tem traumas que vai depender de quem causou. Imagina um trauma muito forte causado por um pai, por uma mãe, né? É diferente de um colega de escola. Ah, além de quem causou, a quantidade de vezes também vai ter impacto na construção desse trauma dentro da pessoa. Imagina um trauma reiterado durante 5, 10 anos. Não é? Um trauma que fica ali, a ferida aberta o tempo todo. Então, ó, quem faz, por quanto tempo faz e que tipo de trauma é esse? Né? Que tipo de trauma é esse? Tem uma violência sexual contra uma criança, não é? Então, temos que considerar tudo isso. Porém, nós vamos falar de alguns traumas, tá bom? De alguns traumas de infância aqui para a gente poder entender. E muitos dizem, pode dizer que tudo é trauma, Cris, tudo é trauma. Sim, tudo pode traumatizar uma criança, porque nós estamos falando da criança, né? E tem outra coisa que influencia nisso. Tem um aspecto pessoal da criança, alguns traumas, eles podem gerar na criança resiliência, sabia? Ela aprende a lidar com aquilo, cria uma força e ela consegue trabalhar isso na vida adulta. Tem que levar em consideração se ela teve um apoio, se ela teve uma família que ajudou, amigos que ajudaram, se ela teve uma terapia que ajudou, entende? Como acolheram essa criança em função do trauma, não é? Então, tudo isso vai impactar. Tá. Então, algumas pessoas dizem, tudo é trauma, tudo é trauma, sim, tá? Tudo é trauma, sim. Mas lembra que eu falei sobre intensidade, de quem causa, tá bom? Bom, negligência. Negligência é uma primeira causa, não por ordem de importância, tá? Só estou citando aqui. Negligenciar necessidades de uma criança, não observar a necessidade de alimentação, né? A negligência também reiterada
Ah, eu esqueci um dia, bem, esqueci de pô, esqueci o lanchinho da criança um dia, né, eu esqueci a criança na escola. Um dia, tudo bem, mas se é alguma coisa que anda acontecendo, né, isso pode impactar sobremaneira a criança e causar um trauma muito sério. E olha, não precisa acontecer muitas vezes, às vezes uma vez só, um trauma acontecendo pode deixar uma marca. Talvez você que está me ouvindo agora, eh, experimentou isso. Eu tenho um exemplo de um aluno meu que ele diz que até um caso de escola mesmo, sabe? Deu 6 horas da tarde, a mãe não foi pegá-lo na escola. Deu 6h30, nada. E já tinha fechado a escola. E ele foi a pé para casa chorando. Ele nasce, eu fui a pé para casa chorando. E isso provocou em mim insegurança. A minha vida inteira eu sempre tive muita insegurança, dizendo do trauma de infância. Foi uma vez só, não precisa ser muitas vezes. Né? Então, a negligência emocional, na saúde, a criança doentinha, né? Ah, ninguém por ela ali, sabe? Não, se vira. Suja a higiene da criança, sabe? Então, essa negligência causa traumas de infância. Não é que seja necessário que cause, tá? Mas há uma grande possibilidade que isso cause e a gente às vezes nem se liga, mas tem algo acontecendo na nossa vida hoje que a gente de repente pode se conectar com uma negligência, né? Divórcio dos pais. O divórcio também causa. Ah, Cris, você está querendo usar uma história aí, um silogismo para me convencer a gente não se separar. Não, não é nada disso, não. A questão não é a separação, é como os adultos se separam. Como os adultos se separam, sabe? E que muitas vezes ficam jogando a criança de um lado para o outro. E às vezes, muitas vezes, antes da separação, esses adultos discutem, brigam na frente da criança. Isso gera insegurança para a criança, sabe? Então, não é um divórcio em si, porque se o casal faz isso com inteligência, falta para alguns, porque parece que só para existir um motivo para divórcio tem que quebrar o pau, tem que brigar, né? Então, não. Podem fazer isso com, sabe, inteligência, conversar, e fazer numa boa para que a criança tenha até boas escolhas, né? E sabe que a criança pode amar o pai, pode amar a mãe, sem medo, né? Mas alguns casais, se a criança ama o pai, a mãe briga. Se a criança ama a mãe, o pai briga. Então ela não pode amar ninguém, os próprios pais, não é? Tem tantos casos, nossa, de alunos meus que contam sobre a separação e como eles ficaram, se sentiram perdidos, se sentiram culpados, crianças se sentindo culpados da separação de 2 marmanjos. E elas carregam isso no coraçãozinho delas, né. Então, e aí o que acontece? Trauma, traumatiza mesmo a criança, né. A Florinda disse: "Meu filho é inseguro até hoje e já é adulto". Ó, Florinda, uma coisa importante, não dá para ficar carregando muita culpa por muito tempo, sabe. Os filhos quando crescem, eles podem ter a escolha de cuidar de si, de curar as dores deles mesmos, né. Porque senão, a gente fica não tem como você curar o outro, tem como você se curar, não é. Então, se você se culpar pelas dores da insegurança do seu filho, por causa de separação, não tem como você trabalhar, é só ele que pode fazer isso. E de repente, nem é por causa disso, a insegurança dele é dele, a insegurança dele é por outro motivo, sabe. Mas você se culpando, acabou o papo, então é isso mesmo, acaba dizendo que é sua culpa, tá. Hã, vamos lá, como superar um trauma. Vou dizer, país até o finalzinho aqui da live eu vou dizer, fica junto, tá, que ao final eu vou dar vários caminhos para superar trauma, tá. Claro que um deles é reconhecer que existe, né, tá. O divórcio dos pais então faz isso. Próximo,
Testemunhar violência. Violência é bater, né? É, algumas crianças veem o irmão, os irmãos, às vezes as meninas veem os homens, os filhos homens, os irmãozinhos homens, apanhando demais. E elas se sentem culpadas por serem mulheres, serem protegidas, né? E tem muito medo, não se aproxima dos pais pelo medo. Ou tem medo de agir e apanhar como os irmãos apanharam, né? E não só dos irmãos, mas crianças que testemunham a violência dos pais, o pai que bebe muito, chega e bate na mãe, fica violento, ou a mãe que fica também, desce a frigideira na cabeça do cara, o sangue escorre, né? Então, Lulu, espera mais um pouquinho, eu vou falar sobre isso, tá? Vou falar sobre isso. A Lu falando, é uma fala de muitas pessoas, quero fazer o curso. Olha, então estamos falando em testemunhar violência. Isso deixa a criança apavorada. Ela tem medo o tempo todo do risco de vida dela, ela se sente insegura e cresce assim. Se torna um homem, uma mulher muito inseguro, tá? Então, testemunhar violência, então, nada de violência. Poxa, violência já não é legal, né? Mas estamos falando assim da gente, que nós vivemos, né? Os traumas que nós vivenciamos. Perda de entes queridos. Tenho, tem vários casos, vou citar um, de um rapaz de 20 anos, que ele foi marcado pela morte da avó. Ele reprovou até de ano, a avó faleceu no mês de julho, ele reprovou, e depois, 2 meses depois, o avô faleceu. Perda de entes. É uma dor grande para as crianças, sabe? Ah, perder pai, perder mãe, perder a vovó, vovô, tio, irmãozinhos, isso marca e deixa a criança sensibilizada, insegura da vida, triste, amedrontada, pode se tornar um adulto depressivo, não é? Perda de entes queridos provoca trauma na infância. Agora, o que eh, todos nós, de alguma forma, também passamos foi abusos na infância, né? E os abusos o ranking maior, né? É o top dos traumas de infância. Abusos físicos. Esses abusos físicos, eles podem acontecer de qualquer forma. Eu sou uma pessoa, um rapaz que, quando era criança, apanhava no rosto da mãe. Doído, né? Doído isso. Né? Não só fisicamente, mas emocionalmente, né? Abusos físicos, tá? Abuso físico tem que trabalhar em cima da possibilidade e, às vezes, não tinha outra opção, a família não tinha outra opção. E a criança, pequenininha, fazer grandes trabalhos, né? A responsabilidade pelos outros irmãos, mas abuso físico, castigos, surras, uma palmadinha não faz mal. Sabe por que você diz isso? Porque talvez você tenha sentido. E, em função disso, você aprendeu a ser forte, né? Outras crianças não são assim. Um, um tapa, uma palmada, isso pode impactar, né? Não que a gente vai ficar amelindrado, tudo mais, mas quem sofre é quem recebe. Então é importante falar, sempre conversar o que está acontecendo, né? O que tira você do eixo para você bater, né? Conversa antes. Olha, não dá. Poxa, não pode ser assim, meu filho. Conversando. Nós aprendemos lá na infância nossa, a paciência não existia, a tolerância não existia, era tolerância zero, né? Então acontecia, a gente já descia o cacete, né? Violência física traumatiza, tá? Deixa pessoas ansiosas, pessoas inseguras, pessoas medrosas, pessoas que não crescem no trabalho, pessoas que têm medo de perder, pessoas que procuram relações amorosas assim, violentas, que permitem violência, que acreditam que amor é ser violento, né? Então, não dá para permitir isso, tá? Outros abusos emocionais, como xingamentos, né? Você não é meu filho, você não nasceu de mim, eu achei você no lixo. E não só brincando, e mesmo que fosse brincando, não é uma coisa que se fale para uma criança, né? Sim,
Thaís perguntando se rejeição de uma mãe é um trauma. Pode se tornar um trauma? Pode, Thaís. Pode sim. Vai depender, né? Vai depender de como a criança recebe isso. Às vezes ela pode superar, às vezes não, né? Pode ser sim um trauma, sim. Hoje tenho problemas emocionais, estou com 21 anos. É desse jeito, acontece e até a velhice, tá? Até a velhice vai acompanhar se a gente não eliminar os traumas de infância, né? É, abusos emocionais, então, xingamentos, algumas pessoas dizem assim: eu preferia ter apanhado do que ouvir as coisas que eu ouvia quando era criança, a meu respeito. É duro isso, né? Mas muitas que apanhavam diziam: eu preferia ouvir xingamentos do que apanhar como eu apanhei, com fivela de cinto, com fio, com arame, com madeira, com arreio de cavalo, freio de cavalo, me ensanguentava, me colocava em bacia com sal. Então, essas dores físicas se tornaram insuportáveis, né? Outras pessoas, outras crianças que tiveram dores emocionais ficam falando na cabeça o resto da vida, preferiam ter tido sofrimentos físicos. Não dá para comparar uma coisa com outra, são diferentes, né? Mas desqualificar, você não presta, você é imprestável, você é inútil, você é burra, você é vagabunda, você é. Isso fica na cabeça e transforma a vida de qualquer um. Essa pessoa, quando cresce, somos nós, não nos sentimos inteligentes o suficiente, não nos sentimos capazes o suficiente, não nos sentimos dignos o suficiente de ter sucesso, de ter amor, de ter paz, de ser feliz, de ter saúde, por causa dessas falas na infância, sabe? Então, presta atenção, traumas de infância. Mas é possível reconstruir a vida mesmo tendo tido traumas de infância. Abusos sexuais. Nossa, abuso sexual é um problema muito sério. E em todos os meus encontros com os meus alunos, eu faço um pacto com eles para que isso não aconteça mais, sabe? Porque é muito dolorido. Tanto homens quanto meninos quanto meninas que sofreram abusos sexuais. É claro que as meninas sofrem muito mais, né? A intensidade, quem fez, e às vezes não precisa ser algo assim, uma mão no seio da criança, de uma menina. Tem uma aluna minha que ela ficou, nossa, completamente perdida, porque e ela aos 43 anos de idade, meu pai passou a mão no meu peito quando era pequeno e me deitei no colo dele, e isso não pode, e ela destruiu o caminho que ela estava fazendo com relação a amar aquele homem, né? Então, como não é só uma violência de estupro todo, no Código Penal, qualquer ato libidinoso com a criança com menos de 12 anos é um ato considerado estupro. Eu estou falando de penetração, essas coisas, sabe? Então, uma mãozinha no seio de uma criança, que não é nada, não aparece, leva a criança. Uma imaginação, se a criança imagina, viu alguém olhando, um adulto olhando ela, tomando banho, ela pode ficar impressionada e isso machucar, ser um trauma para ela, sabe? Então, é muito sério, não é brincadeira. E por último, quero deixar, não acaba aqui o rol, né, de traumas, os bullying. Isso acontece com muita frequência lá na escola, né? Tem muitos alunos que narram questão de bullying. Nossa, nossa, a menina que tem perna fina, a menina que não conhece, conversa com ninguém, o gordinho, o de óculos, nossa, isso marcou a vida deles e torna essas pessoas frágeis, no trabalho, nas relações, na vida, torna essas pessoas com desejo de se esconder do mundo, sabe? Traumas de infância. Com tudo isso, é possível a gente reconstruir a vida? Você acha possível? Então, tem uma condição, hein, que para mim é importantíssima. Você acreditar que sim. E você
querer trilhar o caminho para mudança. Se você não acredita, tem algumas pessoas que escrevem assim: "Eu já não acredito mais que possa haver solução para mim". Entende? Se não dá, como é que pode? Não tem mais jeito, não é? Não tem mais jeito. Então, um caminho é acreditar na possibilidade e, segundo, fazer essa escolha, tá? Se não puder, não tem o que fazer com você, não é? É como se você quisesse se deitar no caixão e fechar e ficar lá esperando a morte chegar, não é? Não acreditar mais em nada. Porque aí a gente pode pensar em várias coisas. Eu não quero esquecer aquilo que aconteceu e dali por diante, né. Mas, primeira coisa é, acredite que há possibilidade de reconstruir a vida tendo vivido traumas de infância, sim, sim, né, porque senão é uma pena de morte, é uma pena de morte que você está vivendo, né. Nossa, isso é perda total de esperança, e aonde a gente sabe onde isso pode parar, né. Bom, como reconstruir a vida então, acreditando em voltar a alguns caminhos, tá. Como? Vamos lá. Redefinir a narrativa pessoal. Redefinir. Quais são as narrativas? Essas que eu conheço, essas que eu conheço. Difícil isso, né? É muito difícil, eu sei que é difícil. Mas, vamos lá. As coisas aconteceram no passado. Tudo isso que aconteceu na minha vida aconteceu no passado. No meu presente, isso já não acontece mais. Onde está a dor? No mundo aqui fora ou no mundo aqui dentro? Isso. Eu já vou responder para você. No mundo aqui dentro. E é esse mundo aqui dentro que está impactado pelo que aconteceu e que não acontece mais, e que, por esse impacto aqui, eu continuo colocando o meu dia de hoje, o meu presente, dentro de muralhas. Não consigo me libertar por causa do que está aqui dentro. Então, essa narrativa passada, ela deve ser reformulada. Não é mentira, mas trazer elementos mais atuais para mim. Quem sou eu sou capaz de fazer, né. E muitas vezes as crianças se colocam como culpadas do que aconteceu com elas. E essa é uma necessidade de refazer essa narrativa, porque senão nada muda, não é? É uma necessidade. Então, refaz essa narrativa. Talvez você não tenha sido culpada de nada, de nada. Uma vez uma aluna minha disse que quando ela era criança, o pai bebia demais da conta, e ela sempre estava com ele no bar e ela sempre voltava com ele para casa. Um dia, ela não estava com o pai, e o irmão é que estava, e o pai caiu num bueiro, a perna se machucou, veio a bombeiro e tudo mais lá. E quando o pai encontrou com ela, disse: "Foi culpa sua eu ter caído e me machucado". Culpa dela, olha só. E ela aceitou aquilo, né, porque se ela não estivesse com o pai, se ela estivesse com o papai, não tinha passado por aquilo. Já pensou? Que construção maluca é essa? Então ela precisa refazer, reconstruir a narrativa pessoal. Quer ser mais feliz? E que eu sou capaz, eu estou no dia de hoje. Hoje eu posso fazer minha vida melhor, né. Mas não faço porque eu estou agarrado no passado, né. Segundo, praticar o perdão. Eu sei que isso é pesado, olha, e tem algumas críticas a respeito disso. Não é dizer que o que aconteceu não foi errado, não é dizer isso. Não é dizer isso. É porque tem uma coisa que me mantém preso ao passado, sabe o que é? A mágoa, o ressentimento, o ódio, me mantém ali. Sem perdoar, é como se eu todos os dias ficasse esfregando as minhas unhas machucadas, todos os dias. Foi ele que fez isso, foi ela que fez isso, foi ele que fez isso, foi ela que fez isso, e eu não largo.
eu estou muito mais próximo daquele evento do que hoje, entende? E hoje eu cresci, eu posso fazer diferente, eu posso redefinir minha narrativa, eu não preciso estar lá, mas eu continuo repetindo, repetindo, repetindo. Perdoar não é dizer foi certo o que fizeram, não é isso. Perdoar é você deixar o que aconteceu lá e partir para uma vida nova hoje, porque senão você não tem liberdade para viver. E quantas pessoas ficam com voz de criança para sempre? Quantas pessoas ficam com jeito de criança para sempre? Por quê? Porque estão paradas lá no fato, lá no acontecimento antigo. Enquanto não resolver, enquanto não redefinir a narrativa, enquanto não perdoar isso, às vezes não tem nem como solucionar mais, já morreram as pessoas, não, você não vai recuperar o seu crescimento pessoal, sabe? É difícil, mas existem caminhos, Gonça, Denise, né? Deve ser Denise Gonçalves. Como praticar o perdão? Está difícil, muito difícil, porque me lesaram, me machucaram, né? É difícil, né? É muito difícil. Mas existem caminhos, existem técnicas, existem meios, existem formas para a gente fazer isso. É que perdão, a gente só conhece um estilo, né? Uma forma de perdão, que é aquele que se fala na igreja, né? Ai, que Deus me perdoe, perdoe meus pecados. É outra história, é diferente um pouquinho, é parecido, mas é um pouquinho diferente, tá? E, mas existem caminhos, tá? Terceiro, práticas de autocuidado regular. Comigo, porque o que eu percebo é que traumas de infância me marcam tanto que é como se eu concordasse com aquilo que fizeram e eu continuo me maltratando. Eu não cuido de mim, eu não cuido de mim. É como se talvez eu ficasse sujo para sempre, mas quem que tem que me limpar? Eu mesmo. E eu não quero. E aí eu fico me maltratando. Então, praticar ou práticas de autocuidado regular é uma prova de amor. Quando alguém começa a cuidar de si, quando alunos meus começam a cuidar deles, já percebo um passo. Parece que já está sendo redefinida a história pessoal, parece que o perdão já está conseguindo ser dado, porque eu estou olhando para mim e cuidando de mim. Mas enquanto tiver aberta a ferida, eu me maltrato. Eu me maltrato. Sabe? Então, é mais um, sou eu junto com os que me fizeram mal. Estou me maltratando também. Está na hora de mudar esse discurso, né? Autoconhecimento não tem como reconstruir uma vida, mesmo tendo vivido traumas, sem você se conhecer, sem você conhecer bloqueios emocionais, sem conhecer quem é você, qual a sua história, quem é você de verdade, do que você é capaz, aonde você quer chegar, qual o seu propósito de vida, qual o sentido da vida para você. Não tem sentido da minha vida, porque respira, né? Respira ao menos, antes de responder assim, conhecer-se. Não tem outro caminho a não ser se conhecer. Porque senão fica muito leviano quando eu vou dizer, eu vou praticar o perdão, mas praticar o perdão eu preciso me conhecer, senão eu não consigo fazer isso, sabe? É uma coisa junto com a outra. E fazer tudo isso na origem, você voltando na origem dos acontecimentos. Os traumas estão lá. Algumas pessoas dizem, não, não mexe na ferida. Como não? Como não mexer na ferida? Você vai ficar passando é, é, gás o tempo todo enrolando, deixando a ferida lá dentro? E fica conversando fiado enquanto a ferida está lá dentro, gangrenando, tira a gase, pelo amor de Deus, e vamos mexer, para que a pessoa saiba que isso foi dela e que ela não precisa mais, e ela pode mudar essa história, sabe? Então, é, tem que ir na origem, tem que ir lá. Ah, mas é muito dolorido, eu sei que é dolorido, mas você é capaz, você é capaz. E tem uma coisa, sabe, uma garantia, o inconsciente só traz aquilo que eu sou capaz de lidar. O que eu não sou capaz de lidar, ele nem mostra, por isso que estava escondido, né? Uma crise, vai, é fácil?
Não, vai ter obstáculos para você fazer isso. E o primeiro obstáculo são frases que eu ouço. É assim: "Eles têm que pagar". Quem são eles? Os que fizeram o trauma em mim. Eles têm que pagar. Essa é uma frase que vai colocar um obstáculo rumo à sua reconstrução da vida tendo vivido traumas de infância, sabe? Eles têm que pagar. Mamãe tem que pagar, papai tem que pagar, tio tem que pagar, vovô tem que pagar, meus irmãos têm que pagar, aquele grande que me violentou tem que pagar. Tá ok. Isso se chama vingança. E a vingança, ela nunca acaba. Você pode fazer carne moída do outro. Você continua querendo acabar mais um pouco, sabe? Enquanto você falar isso, eles têm que pagar, você vai continuar não reconstruindo sua vida, você vai continuar com a ferida aberta, entende? É uma condição. Esse negócio de ter que pagar é coisa de juiz, é coisa que a gente fica assistindo em televisão, e a televisão só fala porcaria, só tem desgraceira e tem vingança, tem que pagar em todos os âmbitos, é isso. E a gente traz para a nossa vida esse hábito, pô, tem que pagar. Então, vai continuar com as suas dores, né? Porque não vai pagando, não vai passar o que aconteceu. Não vai. Isso não é o caminho. Segunda frase que eu ouço: minha vida acabou. Bom, se acabou, não tem mais o que fazer. E eu não sei nem por que está falando comigo, né? Porque eu sou um reconstrutor de vidas, né? Junto com as pessoas. Vai falar isso para mim? Mas não tem cabimento. Se acabou, vai falar com a funerária, pô. Não é comigo. Então, se quer falar comigo, a vida vai começar. Aí tá certo. Mas vir com esse papo de que a vida acabou, mas escrever para mim isso, a minha vida acabou, não adianta do que escrever isso? Você quer se vitimizar, achar que eu vou achar bonito isso? E que eu vou dar mais atenção para você se você diz que a vida acabou? A não ser que seja uma dor mesmo. Olha, minha vida está acabada. Vamos reconstruir, vamos. Aí legal. Agora ficar repetindo isso, não dá, né, pessoas? Vamos levantar a cabeça. E a terceira frase para acabar com os obstáculos, tem muitos, já passei do tempo, ou já passou do tempo. Então, né, mais uma frase derrotista. Como tem gente que adora ser derrotada. Sabe, a vítima não vence. A vítima não vence. Você quer vencer? Você quer reconstruir a vida tendo tido traumas de infância? Sai do papel de vítima, porque a vítima não vence. Você quer vencer? Vamos dar a mão, vamos reconstruir, vamos na origem, vamos consertar isso. Então, bora. Quero resolver essa coisa logo, a crise. Então, continua comigo. Continua junto. Ó, muitas pessoas, e aqui mesmo algumas pessoas perguntaram, é, quer fazer um curso? Olha, eu tenho processo terapêutico de alta performance chamado A Origem. Eu tenho, é um processo terapêutico que eu dirijo já há mais de 17 anos, mais de 5.000 pessoas fizeram. Ele sempre foi presencial comigo, e agora, há um ano e meio, ele se tornou online, para que mais pessoas pudessem ser beneficiadas com tudo isso. Então, eu logo em breve, talvez eu abra uma nova turma. Tem uma turma que eu estou trabalhando, é maravilhoso, vale a pena você conhecer. Não é um processo terapêutico gratuito, não é diferente. Ele é muito profundo, tem a minha presença 24 horas. Minha presença 24 horas, durante 5 semanas, sabe? Então, ele não é gratuito, tá? Mas, no entanto, eu tenho outros produtos. Eu tenho aqui produtos, né? As lives maravilhosas que a gente está aqui fazendo, né? Terças e quintas. E logo, logo vai ter a live todas as noites, quando eu estou preparando uma semana de aulas maravilhosas sobre como eliminar traumas de infância, tá bom? Então, Cláudio, terças e quintas, 20 horas. Isso. Toda terça e quinta. Hoje, terça, quinta-feira, tem mais das 20 horas, tá? Bom, acabou o nosso tempo. Quero saber se valeu a pena ouvir um pouquinho sobre o que fazer para eliminar traumas de infância, mas saber para eliminar, eu preciso saber o que são, né? Por isso eu contei sobre traumas de infância.
Se eu não sei o que são traumas de infância, como é que eu vou eliminar? Não é? Então, se você gostou, coloca aí, dá um coraçãozinho, toca 2 vezes na tela, eh, compartilha com seus amigos isso que é maravilhoso estar deixando para você. Senhor sumido, Marta, ô Martinha Gonçalves, muito bem. Vamos aparecer já já, né? Bom, então vamos lá, né, aquela nossa tradição de se despedir. Vocês estão falando de onde? Eu falando, né, vocês estão onde? Cida, você amor, obrigado, viu? Cris, você também, né? Rose Claire, obrigado, viu? Pelos coraçõezinhos. Obrigado, Teca, você também é maravilhosa. Magda, do Rio de Janeiro. Ô, Josi, de Brasília, da onde? Águas Claras? Canitá, São Paulo. Eu não conhecia essa cidade, Canitá. Uberaba, São Paulo, capital. Bento de Ribeirão, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Brasília, João, Línio Filho, grande João, Boa Esperança do Sul, São Paulo, Pernambuco, Concha, São Paulo, São José do Rio Preto, Rosiclé, valeu, Taubaté, coisa boa, Campinas, minha irmã mais nova nasceu em Campinas, de Rio Claro, São Paulo, Goiás, Goiânia, Marcela, Rio Claro, Sobradinho, Brasília, Sobradinho, Volta Redonda, Rio de Janeiro. Você é de Portugal, adorou. Fátima, um beijo, Fátima. Tá de madrugada quase aí, né? Solânia, Paraíba, tá certo. Guaxupé, Angelina, muito bem. Piracicaba, São Paulo, Volta Redonda. Oh, gente, gratidão. Marcelo, com o assunto de quinta. Agora você me apertou, eu vou colocar, tá? Eu vou avisar com essa. Tem aí o assunto de quinta? Me diz aí. Então, no Whats, assunto de quinta-feira. Vou dizer para você, então. Vou falar. Já vamos achar que o assunto vai te passar. Ê, Cláudia, né? Não é fácil, não, né? Botou o trem aqui. Quinta-feira. Não acha, não? Não, não é no Canva. Pega no WhatsApp. Isso. Já está saindo tudo de quinta-feira. Tem trauma de mãe narcisista. Oi. Como se amar com bloqueios emocionais desde criança? Como se amar com bloqueios emocionais desde criança. Eu disse, autocuidado é um dos caminhos para a gente se afastar do trauma de infância. Então, vou dar dicas de como se amar dentro de traumas de infância. Muito bem. Fiquem com Deus. Um beijão para vocês. Estou desligando, gente. Viu? Beijão para vocês. Até a próxima.